Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando agora o nosso programa dizendo que os cearenses fomos impactados no último fim de semana com a notícia veiculada logo na manhã de sábado da morte do casal Binho Bezerra e Luciana, ocorrida no litoral de São Paulo, vítimas de um vazamento de gás em sua residência. Pela sua importância no cenário da economia nacional, a morte de Binho foi destaque em todos os grandes jornais brasileiros, ainda no sábado e até nesta segunda-feira. Binho Bezerra era filho do também banqueiro Humberto Bezerra, ex-vice-governador do estado do Ceará e deputado federal. Humberto era irmão gêmeo do ex-governador Adalto Bezerra, que ao longo de sua vida pública foi também vice-governador do estado, deputado estadual e federal. E nos últimos anos de vida, Adalto dividiu o comando do BIC Banco com o irmão Humberto, até transferirem o comando da instituição para os seus filhos, Binho, como presidente do banco, e Adalto, o primo, como um dos diretores da instituição bancária, recentemente vendida para um grupo chinês. O jornal O Estado de São Paulo, em sua edição de hoje, fala sobre quem foi Binho Bezerra. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que o empresário José Bezerra de Menezes Neto, conhecido como Binho Bezerra, de 67 anos, e sua mulher, de 62, foram encontrados mortos na manhã de sábado em um condomínio no Guarujá, litoral de São Paulo. A cachorra de estimação do casal também estava morta ao lado da cama. Eles foram encontrados por um dos filhos do casal. A polícia ainda está investigando o caso, mas a suspeita é de que um vazamento de monoxígeno de carbono, gás altamente tóxico, seja a provável causa da tragédia. O velório e o enterro do casal foram realizados na tarde de domingo, no cemitério Parque Morumbi, zona sul de São Paulo. Eles deixaram 3 filhos, Marcelo, Rafael e Rodrigo. Bezerra tinha forte expressão no cenário social e empresarial de Fortaleza, torcedor e apoiador do Ceará Esporte Clube, time que disputa a Série B no Campeonato Brasileiro. Ele também colaborava com as instituições beneficentes do Estado, como a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. Ele ostentou por anos o título de banqueiro mais jovem do Brasil, quando foi empossado presidente do Banco Industrial e Comercial do Ceará, fundado em 1938 por sua família, em Juazeiro do Norte. Ele fez parte da terceira geração de controladores do banco, vendida à China Construction Bank por 1,62 bilhão em 2013. O ex-banqueiro apareceu na última lista de bilionários da revista Forbes, divulgada em dezembro de 2022. Na lista, Binho aparece em 9º lugar entre os bilionários do Ceará, 2 postos atrás do empresário e político Tasso Gereissati, empreendedor do ramo de shopping centers. Bom, e o Bezerra era o filho mais velho homem de Humberto Bezerra. A família é uma família tradicional de Juazeiro do Norte. Até bem pouco tempo, a família comandava a política em Juazeiro do Norte, com Humberto, com Adalto, eram irmãos gêmeos univitelino, e o outro irmão, Orlando Bezerra, que morreu primeiro do que os 2 últimos.
Então, Orlando foi prefeito de Juazeiro e, por último, um sobrinho da família dos irmãos Humberto, Adalto e Orlando foi prefeito também de Juazeiro do Norte, no caso, o ex-deputado federal José Arnon Bezerra. Ciro Gomes, repito, não está tendo a audiência esperada em sua newsletter, publicada em todos os domingos. A repercussão nacional dos temas por ele abordados não chamam a atenção do jornalismo nacional, talvez até pelo fato de ele não trazer uma novidade e limitar-se a cuidar daquilo que já foi notícia no decorrer da semana. Ademais, Ciro tem dificuldade de crítica ao governo Lula, pois o seu partido, o PDT, decidiu fazer parte do governo do petista, sendo Carlos Lupe, o presidente nacional do PDT, o próprio ministro, no caso, ministro da Previdência Social. Ontem, domingo, depois da publicação de sua newsletter, Ciro deve ter ficado um pouco constrangido com a longa entrevista dada por Mangabeira Unger, o seu principal mentor desde os últimos anos, criticando com uma certa veemência o governo Lula. Nas rapidinhas de sua newsletter, que encerra o seu comentário semanal, Ciro destacou, neste fim de semana, a votação na Câmara dos Deputados de uma matéria que ele levantou na última campanha eleitoral, no caso, o elevado percentual de juros cobrados nas contas dos cartões de crédito. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira. Bom, de acordo com essa rapidinha de Ciro, a primeira das 4, ele diz: para minha grande e agradável surpresa, a Câmara dos Deputados aprovou esta semana, em primeira votação, outra proposta que apresentei durante a última campanha presidencial, para impor limites aos juros absurdos dos cartões de crédito. Se a nova lei for aprovada, em definitivo, teremos um primeiro e único freio aos abusos criminosos dos juros cobrados pelo cartel dos cartões de crédito no chamado crédito rotativo. Como o assinante sabe, eles podem chegar entre nós perto de 500% ao ano. A lei segue o que eu tinha proposto, baseado numa sugestão que me fez meu amigo Eduardo Moreira, que por sua vez se inspirou numa lei semelhante em vigor no Reino Unido. Pouco importa o abuso dos juros pretendidos pelos cartões de crédito. O débito fica legalmente quitado assim que o devedor tiver pago o dobro do valor original que tomou. Vamos ver se prospera a lei, porque o lobby mais poderoso do Brasil já está atuando de forma como aprendeu a fazer no país, com propaganda mentirosa para fora e suborno de políticos para dentro. Pela propaganda, fazem a chantagem de que a nova regra vai diminuir a oferta de crédito nesta modalidade. Isto é pura mentira. Este efeito jamais aconteceu na Inglaterra. Lembremos também aos gananciosos sem limites da usura oficialmente protegida entre nós, que eles ainda ganharão 100% de juros em apenas um ano. Nos Estados Unidos, sede das empresas de cartão de crédito, esses juros não chegam a 20% ao ano. Mas não comemoremos nada ainda, pois, diferentemente da lei britânica, a nossa lei, se finalmente for aprovada, ainda devolverá aos bancos, os operadores dos cartões, a
iniciativa de autorregulamentação através de propostas anuais ao Conselho Monetário Nacional. E somente se este não se manifeste em até 90 dias, aí sim, passa a valer o novo limite legal. Que coisa, não? É a primeira vez na vida que vejo uma lei que só vale como uma pressão sobre o regulado criminoso. Esta determinação foi introduzida na lei maior que regulamenta o Desenrola, nome de fantasia petista para outra proposta que fizemos por anos, refinanciar com juros civilizados e prazos razoáveis o explosivo endividamento popular no Brasil do nacional consumismo, tragicamente transformado em projeto de país. Lembrem, são mais de 70 milhões de pessoas humilhadas no SPC ou Serasa. Mas aqui também distorções favorecendo os bancos foram gravemente introduzidas. Voltaremos ao assunto. Bom, na verdade, o governo Lula já aproveitou duas propostas de Ciro feitas em campanhas presidenciais. A primeira foi esta que o governo Lula deu o nome de Desenrola, que é a regularização das dívidas de milhões de brasileiros. Ciro havia feito essa proposta, não com esse nome de Desenrola, na penúltima campanha presidencial. Inclusive, foi motivo de chacota por conta dessa sua proposta. E já na última campanha eleitoral, ele fez realmente essa promessa de acabar com esta extorsão dos juros bancários no Brasil. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo. E já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Muito bem, nós falamos inicialmente que o Ciro deve ter ficado um tanto quanto constrangido com a entrevista do seu mentor, Mangabeira Unger, no jornal O Estado de São Paulo, ainda ontem. Ontem, o jornal destacou essa matéria na sua capa do site. E hoje essa matéria está no jornal impresso, no Estado de São Paulo. Começa dizendo, o Mangabeira Unger, não há indício de projeto. E o presidente se refugia, viajando no estrangeiro, em projetos de vaidade pessoal. Mangabeira Unger era afiliado ao PDT e desfiliou-se do partido. Diz a matéria, Roberto Mangabeira Unger, filósofo, professor da Universidade de Harvard, o filósofo Roberto Mangabeira Unger, conselheiro e guru do ex-candidato à presidência Ciro Gomes, pegou aliados de surpresa ao pedir a desfiliação do PDT. Em entrevista ao Estadão, Unger fez críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e afirmou que tomou a decisão por discordar do alinhamento do partido com o governo diante da gestão petista e da falta de um projeto para o Brasil. Pergunta o jornal, por que o senhor saiu do PDT? Responde Mangabeira, eu tenho uma associação antiga com o PDT, porque eu considerava o Leonel Brizola o meu grande aliado político. O PDT sempre serviu para representar uma alternativa ao país e agora não representa. Faz parte de um governo que não tem projeto. Qual é o projeto do governo Lula atual? É compor-se com o mercado financeiro, aceitando a ascendência do rentismo financeiro. Segundo, distribuir esmola aos pobres, o pobrismo. E, terceiro, vender soja, carne e minério de ferro. Esse
é o projeto ou o anteprojeto? Pergunta o jornal. O PDT não é mais o mesmo de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro? Responde Mangabeira. Claramente não é o mesmo. E esta decisão de participar passivamente de um governo Lula que não tem projeto algum é a abdicação de qualquer projeto que mantenha continuidade e coerência com o nosso projeto inicial. E prossegue, mas eu não gostaria de ver esse gesto, sobretudo sob o ângulo da ortodoxia partidária. O ponto central é a situação calamitosa em que estamos no Brasil e a necessidade agora de juntarmos todas as forças, sem preconceitos, para citar uma alternativa nacional. O senhor costuma falar que fala com sotaque, mas não pensa com sotaque. Nessa perspectiva, Lula está pensando com sotaque? O presidente Lula parece estar desinteressado do Brasil. Parece que é mais agradável ficar viajando pelo exterior, frequentando essas reuniões em que ele pronuncia discursos entediantes. Os outros chefes de Estado, que são homens sérios de poder, mal conseguem disfarçar o cansaço ao ouvi-lo. Eu não sei por que ele está fazendo isso. Eu posso afirmar ao presidente Lula que o Brasil é um país extremamente interessante e é muito mais interessante do que esses países que ele está visitando. Mas nós não podemos esperar uma conversão do presidente Lula, porque ele é sempre muito mais difícil mudar uma pessoa do que mudar um país. Então, em vez de tentar abrir os olhos do presidente Lula, tratemos de abrir os nossos próprios olhos. Pergunta o jornal: qual é o papel do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na repetição desse modelo que o senhor critica? Responde: é meu amigo, mas agora, Haddad, né? Mas agora ele está ativamente participando dessa política. Ele é um dos arquitetos dessa política, que afirma o casamento do financismo e do pobrismo, em que as contas são pagas pela agricultura, pela pecuária e pela mineração. Se elas não estivessem pagando as contas, nós já estaríamos no chão, enfatiza Mangabeira Unger. E o jornal pergunta: é possível governar o país sem repetir esse modelo? Diz ele: é claro que um projeto produtivista e capacitador só se efetivará no Brasil, tocando o chão das realidades regionais. O caminho da qualificação produtiva e da capacitação está bloqueado. Esta tem que ser a agenda prioritária do país. Não é o presidente ficar viajando pelo exterior e lendo discursos que são escritos para ele, enumerando platitudes açucaradas, como se estivesse se candidatando ao Prêmio Nobel da Paz ou a mais diplomas honoris causa. Enquanto isso, o Brasil afundando no primitivismo produtivo e educacional. O jornal pergunta: a entrada do Centrão no governo agrava o problema? Diz Mangabeira: não vejo a desorientação e a mediocridade dos partidos como causa desse quadro. A explicação
é não haver um projeto forte, encampado por quem deveria ter o projeto, que é o presidente, o governo. Esta matéria que está publicada hoje no jornal O Estado de São Paulo é uma parte da entrevista que foi dada e publicada na íntegra ontem, domingo, no site do jornal. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Com os destaques do nosso blog, temos que o ministro Alexandre de Moraes manda o Exército afastar Mauro Cid, o oficial que era ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. O ministro ainda determinou o afastamento de Mauro do exercício das funções de seu cargo de oficial no Exército, devendo ser comunicado imediatamente ao comandante do Exército Brasileiro. Também temos que dirigentes dos países do G20 condenam as guerras. Ao mencionar a guerra na Ucrânia, líderes concordaram em assinar que todos os estados devem abster-se de ameaça do uso da força ou procurar a aquisição territorial contra a integridade territorial e a soberania ou a independência política de qualquer país. Também temos que o Banco Central registra recorde de transações via Pix em um único dia. Esse dia foi na última quarta-feira, dia 6 de setembro. As transações somaram 76 bilhões de reais. Isso significa que cada transferência em tempo real teve o valor médio de R$ 498,42. Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre economia, que cresce o número de brasileiros que vivem com um idoso em casa. Apesar da classe C representar o maior percentual de pessoas morando com idosos, foi a classe AB que teve o maior aumento, de acordo com um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas Social. Agora em destaque também no Estadão sobre política, temos que o presidente da República, Lula, exige avião com sala de reunião, escritório pessoal e uma suíte para o casal. Também temos sobre a opinião de Marcelo Godoy sobre o assunto. A solução para o pedido seria uma compra de um A330 usado de uma empresa de leasing com sede na Suíça. A aeronave teria poucas horas de voo e pertenceria a dirigente árabe. Com os destaques do Globo, temos em destaque principal sobre Tarcísio Michel Zema, uma pesquisa que aponta potencial de opções de direita para enfrentar Lula em eleições presidenciais. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos sobre a delação de Cid, que reforça uma pressão sobre a Procuradoria-Geral da República e gera receio de efeito cascata. As evidências da Polícia Federal podem obrigar o Ministério Público a rever posicionamento sobre essa delação e especialistas temem impacto em outras investigações. E Lula diz na cúpula do G20 que caberá à justiça decidir sobre a prisão de Vladimir Putin se o presidente russo, vier ao país, aqui ao Brasil, para o G20 no ano que vem. Bom, agora é o momento de fazermos o nosso segundo intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com a parte final do nosso programa. O conselheiro Alexandre Figueiredo, do Tribunal de Contas do Estado, ordenou que fosse encaminhado a todos os 46 deputados estaduais cearenses uma resposta do governo do Ceará à provocação feita por ele, Alexandre, sobre as duas grandes obras de responsabilidade do governo estadual que estão paralisadas há algum tempo, ambas em Fortaleza. No caso, o aquário e o metrô. Os deputados vão receber esse documento que o governo diz que não gastou absolutamente em nenhuma dessas obras nos últimos anos. O que dirão os deputados? Agradecendo a honrosa audiência de todos os nossos telespectadores e internautas,
prometendo estar de volta amanhã neste horário. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!